Parabéns para você também. Bom, vamos lá. Todo mundo pegue seu livro, tá certo? Livro de história, tá bom? Não, estavam dando parabéns aí para não sei quem, eu dei parabéns também. A gente não falou nada de parabéns. Não que eu Você me falou, lembro. mãe. Você falou. Vamos lá, sexto ano A. Ana Luísa. Eita, o pessoal aqui pensa que o intervalo é esticado, né? Yasmin Albuquerque. Yasmin Albuquerque, não. Raika, também não. Caio. David, Ellen. João Vitor, está presente. Clara Cavalcante. Isabelle Marques. Maria Isabelle. Estava na outra, mas não está nessa. Maria Luísa. Maria Luísa. Não. Maria Yasmin. Mariana Vitória. Também não está. Monique Maria. Monique também não. Nátia. Também não. Samantha está presente. O Taimon também. Vocês estão no B. Ana Cecília. Ana Cecília. Raika. Danile está presente, Maiane também, Gabriel também, Letícia Borges também. Quem é esse MP João XL, hein? É É o o João João Pedro, Pedro. professor. Ah, tá bem. Maria Clarissa está presente. Maria Letícia Gomes, sem brincadeira no chat. Estão exagerando já. Miguel Ângelo, Mara está presente. Pedro Marcel também, Ronald Eric também, José Henrique também e o Juan Pablo. Bom, peguem os livros, tá certo? Página 174. Professor, tinha botão, eu não tava. Coloquei sim, eu vi quando você entrou. Página Ah, tá. 174, primeira questão. Comente os termos abaixo, referentes à organização política espartana. A diárquia. O que é que vocês puseram? Pode falar minha Posso resposta? falar? Pode falar, Thay. Quem? O Caio, professor, você disse? Diárquia. De arte, ok. Sistema político que dois reis governavam para executar decisões tomadas em obras, ex, em horas estruturas. Em outras estruturas. Tá É, bem? Posso falar, professor? Pode? Sistema político em que dois reis governavam para executar decisões tomadas em outras estruturas. Tá Tá. correto? Mais alguém? Vamos ver isso já já, viu, Maiane? Mais alguém? Pode falar, Thay. Aqui. Sistema onde dois reis governavam para executar decisões tomadas em outras estruturas. Cuidavam das questões militares e religiosas, além de descenderem das famílias reinantes em Esparta. Mais alguém?
Não. Tá correto, tá correto. Sistema político em que dois reis governavam para executar decisões tomadas em outras estruturas. Só que falta isso aqui, ó. Um rei cuidava das questões militares, o outro, aliás, um rei cuidava das questões militares, o outro do exército. Professor, o meu eu coloquei mais ou menos isso. Não especifiquei, mas escrevi: cuidavam das questões militares e religiosas, além de descenderem das famílias reinantes em Esparta. Correto, tá correto. A gente A tá respondendo Ápela. a O que Pérola era a agora? Ápela? Oi? Pode falar. A B? Pode. A B, é. Pode. Eu botei pouco. Uma das principais estruturas políticas de Esparta. Eu nem sei se isso tá certo. Posso falar, Porque era pra professor? falar. Pode, Maiane. Sim, você acrescente, tá? O que eu coloquei aqui. Tá bom. Página, Uma das... página 174, tá bem? Professor, posso ler? A minha B? Deixa só a Maiane falar, porque ela já tinha pedido, tá bem? Uma das principais estruturas políticas da Espartana era uma espécie de assembleia da qual apenas os cidadãos maiores de 30 anos podiam participar. Da qual apenas o quê? Da assembleia. Não. Lê de novo, por gentileza. Uma das principais estruturas políticas de Espartana era uma espécie de assembleia da qual apenas os cidadãos maiores de 30 anos podiam participar. Só um detalhe, tá? É espartana e o plural de cidadão é cidadãos, tá bem? Então, cidadãos. Mas, corrigindo essas duas palavras, a resposta está correta. Simon? Aqui, professor. Uma das principais estruturas políticas de Esparta funcionava como uma assembleia onde elegiam os membros da Gerúsia, mas apenas cidadãos acima de 30 anos, excluindo periecos, ilotas e mulheres, podiam participar. Exato. Correto? Correto. Espécie de assembleia de que participavam cidadãos do sexo masculino que tivessem acima de 30 anos. A gente tá falando da Gerúlia? Não. A gente vai falar dela agora. Inclusive, Ah, comece também não, você, Caio. Posso ler a O minha, que era a professor? Jerúsia? Caio, o que Era era a Jerúsia? era composto por 28 gerontes que tinha idade de 60 anos ou acima. Gabriel. Posso falar minha? O Gabriel tinha pedido. Gabriel? Oi, Isso professor. sumiu, rapaz. Leia a C que você colocou. A C Sobre a Jerúsia. era formada a ansiosa que tinha a função de elaborar leis, Peraí. Só um administrar. momentinho. Comece de novo, por favor. Era formada o quê? Era formada ansiora que O que é tinha ansiora. E o que é isso? Acho que ele quis dizer anciãos, professor. Eu sei que ele quis dizer isso, eu quero que ele responda. Anciãos, que tinha a função de elaborar leis, administrar e agistar aplicas da justiça. Administrar o quê? As leis da justiça, aplicações da justiça. Vamos ler, vamos escrever com calma e ler com calma, certo? Posso falar? Pode falar, agora? Simon, pode falar. Aqui, composto de 28 gerontes que tinham idade acima de 60 anos, anciãos, cuja função é elaborar leis, administrar e agir na aplicação da justiça. Está correto? Correto. Clarissa?
Era composto de 28 gerônimos que tinham idade acima de 60, os anciões, e a função de elaborar leis, administrar e agir na aplicação de justiça, Tribunal Supremo. Maiane, Era composto por 28 jerônimos que tinham idade acima de 60 anos, anciões, e a função de elaborar leis, administrar e agir na aplicação da Justiça e Tribunal Supremo. era composta por 28, o que você leu? 28 jerônimos. Jerônimos. Gerontes. Jerônimos, Certo? Vocês ficam dizendo que a aula dá sono, olha. Eu tô vendo que vocês estão com sono mesmo. É? Estão vendo só? Letra D, sobre o eforato. Pode falar, Taimon. Você que já tinha pedido. Obrigado. Eforato. Espécie de conselho de éforos que elegia 5 membros pela ápela e tinha a função de conduzir a realização das assembleias. Cabia também aos éforos fiscalizar a vida pública e econômica dos cidadãos. Correto? Temos mais alguém que quer ler? Eu. Pode ler, Maiane. Espécie de conselho de Herodes, não se fala esse nome, que elegia 5 membros pela apela e tinham funções de conduzir a realização das assembleias. Apela, tá certo? Tem um acento agudo no A. Caio. Professor, posso falar? Eu pedi no chat, Gabriel. Depois do Caio, tá bem? Conselho de éferos que elegia 5 membros pelo apelo. Uhum. O que mais? Só isso? Conselho de éforos que elegia 5 membros pela apela. Gabriel. Vou ler a minha. Espécie de conselho que tinha a função de conduzir a realização das assembleias. Faltando alguns pequenos detalhes aí, tá bem? Coloquem isso aqui, tá bom? Caio e Gabriel. Eu e a Maiane deixamos, né? Pode deixar. É a D, né? Conselho de éforos que elegia 5 membros pela ápila e tinha função de conduzir a realização das assembleias. Cabia a ele, o eforato, no caso, fiscalizar a vida pública e econômica dos cidadãos. Segunda questão. Faça uma análise da sociedade espartana, comentando sua divisão social. Posso falar? Depois do timer, claro. Deixa eu ver quem pediu primeiro aqui no chat. O Taimon pediu. Pode falar, Taimon. Aí depois você lê, tá bom, Maiane? Aqui, professor. Tá me ouvindo? Tô sim. Desculpa. Esse código tivesse travado. Dividida em 3 classes sociais, são elas: esparciatas, classe mais rica, no qual só estão presentes cidadãos que nasceram em Esparta; periecos, moradores de Lacônia, cuja grande parte são artesãos e comerciantes; e lotas, prisioneiros escravizados para trabalhar em terras férteis, plantações. Consegui? Maiane. Sociedade espartana e sua divisão social tem que se... Só um momentinho, Maiane. Preste atenção aqui. Estamos estudando Esparta, tá certo? A sociedade é espartana, certo? Espartana. Continue. A sociedade espartana e sua divisão social tem-se que havia a elite comandada pelos esparciatas
que se Uhum. dedicavam à vida militar e possuíam as maiores propriedades rurais e os periecas e os não sei o que lá, nomes simbólicos. Ilótaras. Esse não mesmo. Ilótaras. Deixa eu ver quem mais que falou aqui, hein? Deixa eu ver o Eu? Simon. Gabriel, pode ler sim. Tá bom. Acho que a minha está incompleta também. Estava diretamente ligada aos os sistemas políticos e quem controlavam a política eram as classes mais ricas. Foi. Tá faltando alguma coisa? Tá, né? Bom, você, Gabriel, vou dizer o que é que você fez. Você fez um resumo, tá certo? É aceitável? É, mas a prova pode pedir mais detalhes, tá bem? Pode pedir mais detalhes e talvez você precise desses detalhes. É por isso que eu sugiro que você coloque essa resposta aqui que eu vou colocar, tá bem? Você tira um print, é facinho, tá bom? A minha da manhã estão corretas. Estratificação, tá certo? Peraí, só um momentinho, tá bom, tá? Tem muita coisa aqui para digitar. Posso ler minha 2? Só um momentinho, tá, Caio? Não tinham direitos políticos, embora fossem livres. Não tinham direitos políticos, embora fossem livres. Tá, ok. Só a continuação aqui da 2, tá? Que não deu para digitar tudo. Nossa, que coisa. Peraí. Não coloquem nada no chat agora. Educação. Não. Pode ler, Caio. Se bem que ela já tá aí, né? Posso ler minha resposta? Da 2? Sim. Pode. Esparta era, portanto, uma cidade de profunda divisão social, visível na concentração dos poderes políticos e na própria forma. Também está faltando esses detalhes aqui. Se tira um print também. Sobre assim, o detalhe é o seguinte, é sobre os periecos, os esparciatas e os ílotas, tá certo? Esses pequenos detalhes, tá bem? Posso A 3, ler? vamos lá. Fala-me Deus, o que foi isso? Tanta gente ligou o microfone agora, com a voz, uma única voz. Ficou engraçado. A educação espartana, tanto para homens quanto para mulheres, foi bastante militarizada. Nesse contexto, analise a formação militar da educação. Eu acho que o Taimon pediu primeiro aqui no chat, deixa eu ver se foi. Pode falar, Taimon, a terceira. Então, ok. Aos 7 anos, eram levados pelo governo para dar início ao AGOG, treinamento militar, que por sinal é bem rigoroso e violento. Enquanto os homens participavam de diversos testes rígidos, as mulheres realizavam grandes treinamentos físicos para que deem à luz a crianças saudáveis e fortes. Isso sobre os homens, né? Não, pessoal, uma parte referente aos homens, outra parte referente às mulheres. Pois eu acho que o seu microfone cortou. Repete só a parte das mulheres. Ok. Enquanto os homens participam de diversos testes rígidos, as mulheres realizam grandes treinamentos físicos para que deem à luz a crianças saudáveis e fortes. Quase que no texto. Agora sim, eu ouvi tudo, tá? E aí, tá correto? Ou devo mudar algo? Vamos chegar lá. Samantha, pode ler, tá certo? Espartano foi uma cidade-estado grega que tinha como principal característica oligárquico e militarista. Dessa maneira, toda a educação espartana estava voltada para o caráter
militarista, tendo a criança desde pequena que se preparar para se tornar um soldado futuramente. Tá certo. É porque a Samantha não tinha lido nada. Só quem tá lendo é o Taimon, a Maiane, o Caio e o Gabriel. Agora sim, pode ler, Maiane. Esparta foi uma cidade-estado grega que tinha como principal característica um estado oligárquico e militarista. Só isso. Caio, você quer ler? Uhum. Eles ficavam presos dentro de um bunker por 10 anos e os fracos e os doentes morriam. Ficavam presos aonde? Dentro de um. Um bunker? Foi isso que você colocou? Sim. Eu não sei realmente onde eles ficaram, eu botei bunker. Eu acho que você pesquisou na fonte errada, tá certo, Caio? Eu não pesquisei, eu ouvi isso em algum lugar e eu botei. Só que eu não sabia que. Esse lugar não foi o livro, não, né? Porque bunker é um abrigo militar subterrâneo. Então, Você quer que eu mude a minha resposta? A minha tá certa? tá não, viu, Caio? Não tá não. Você tem que falar do seguinte, você pode deixar, viu, Taimon? A educação espartana era militarizada, né? A fim de formar um exército estruturado. O homem, assim que nascia, passava por uma avaliação física, né? E depois, aos 7 anos de idade, era entregado para o Estado, para o governo espartano, né? A partir dos 12 anos, os meninos viviam nus nas montanhas, sem comida, próximos aos penhascos, né? Isso dos 12 aos 18 anos. Quando ele completava os 18 anos, ele tinha autorização para voltar para Esparta, né? Onde ia realizar seu último teste, que era caçar os ílotas, que no caso eram os escravos, usando só uma faca. Se sobrevivesse, né? Vai que o escravo toma a faca dele e mata. Pode ser, né? As mulheres recebiam treinamento físico também, né? Porém, o objetivo era deixar elas com um condicionamento físico, né, com a saúde boa, para que pudessem gerar filhos em boas condições, né? Ou seja, filhos que viessem a estar aptos para receber essa educação militarizada. Olha, a pergunta é a seguinte, pessoal, não é você me perguntar se a sua resposta está certa. A sua resposta faz sentido com o que eu coloquei aqui no chat? Se faz sentido, deixa. Se não faz sentido, se você vê que está faltando muita coisa, aí você completa, né? Eu sugeria para a Samantha e para a Maiane acrescentarem algumas coisas. Para mim, pelo menos, eu lembro que o senhor falou sobre a pequena formação, uma parte de, por exemplo, formação de Esparta. Eu escrevi sobre o treinamento, vamos dizer assim, da educação militar, tanto para os homens como para as mulheres. Uhum. Você quer que eu leia de novo? Não, eu lembro da sua resposta. Ela tá correta. Eu só não tinha ouvido, né? Eu acho que o microfone cortou a parte que você falou das meninas. Mas se repetiu, eu entendi. Tá ok, tá bom? Então, ok, desculpa. Pronto, né? Corrigida. Bom, e a gente havia falado, né, sobre o esplendor ateniense, sobre a organização social de Atenas, e a gente chegou até aqui nos Eupátridas, né? A gente vai ver essa organização aqui de novo, tá bem? Só desse comecinho aqui, a gente tem tempo para ler isso aqui, tá certo? Se você perdeu alguma resposta, o vídeo vai estar no canal, você pode tirar prints aqui das respostas no chat. Então tá tudo ok. A sociedade ateniense não apresentava grandes diferenças em relação às outras polis. Eu estou na página 176, tá certo?
O que eram polis mesmo, hein? Era o nome dado às cidades-estado. Cidades-estados. E o que é que tinha nas cidades-estado mesmo, hein? As cidades-estado possuíam ágoras, que eram uma espécie de assembleias, possuíam acrópolis, que eram templos religiosos e também os locais mais altos de cada cidade-estado representados por deuses. Exato, exato. Muito bem. Dependia fundamentalmente da economia, pois formou-se nela uma elite que controlava o comércio marítimo, principal atividade econômica. E não havia mobilidade social entre as classes. Não participavam das decisões políticas, né? Os estrangeiros, os escravos, nem as mulheres, que por sinal eram encaradas como inferiores e desempenhavam apenas as funções de esposa, de mãe e esposa. A sociedade ateniense estava dividida em eupátridas, que eram os descendentes diretos dos jônios, ou seja, aqueles que foram nascidos, que fossem, aliás, nascidos em Atenas, conhecidos como bem-nascidos. Os eupátridas compunham a aristocracia. A aristocracia é o que mesmo, pessoal? Defina a aristocracia para mim, Maiane. Amanhã. Depois você fala, à vontade. Não quer falar não, Maiane? Então fale você, Taimon. Professor, se não me engano, a aristocracia é um governo no qual o governador quer todos os privilégios para ele. Todos os privilégios para ele. É como se ele é um governo meio, vamos dizer assim, eurocêntrico, né? Sim, você está certo, tá? É dentro desse sentido. Geralmente, um aristocrata nasce no poder, tá certo? Geralmente. Ou não, pode vir de um governo corrupto, né? Se vê que, como o senhor falou, um governador aristocrata é um governador corrupto e que todo governador é um aristocrata. Exceto numa democracia. Até na democracia, né? Que é o nosso regime político, não é à toa que os políticos tentam a reeleição, né? Como prefeito, foi eleito, quer ser reeleito. Presidente, foi eleito e quer ser reeleito, né? Mais roubam, professor, não são os ladrões, são os políticos. A maioria deles, né? Uhum. Só colocar aqui a resposta que a Maiane está pedindo. Continuando. Normalmente eram grandes comerciantes marítimos, mas entre eles havia também donos de terras que investiam na fabricação de vinho e azeite. Georgóis eram os camponeses que trabalhavam pela sua subsistência nas terras dos aristocratas atenienses. Não tinham uma participação na política de forma ativa. Só com a criação do sistema da democracia conseguiram certos direitos nas decisões tomadas em assembleias. Os demiurgos eram os anciãos e pequenos comerciantes e tinham uma participação política tímida, embora tivessem importância para o comércio marítimo. Os metecos eram estrangeiros livres, mas não possuíam direitos políticos. Estavam ligados principalmente às atividades comerciais, pagavam impostos como os ílotas e eram obrigados também, assim como os ílotas, a servirem ao exército. E os escravos não eram livres nem possuíam direitos políticos, obviamente. Costumavam desempenhar trabalhos relacionados à agricultura e aos serviços domésticos. O sistema político, próxima página, tá bem? O sistema político democrático foi o mais largamente utilizado pelos povos atenienses. Embora a palavra democracia signifique governo do povo, dos termos gregos
Foi? Demos, que povo, e Kratia, poder, só participavam cidadãos nascidos em Atenas que fossem filhos de pai e mãe atenienses, excluindo-se escravos e mulheres, escravos e mulheres. Em outras palavras, essa sociedade excluía boa parte de seu povo, que foi criada para atender aos interesses do universo masculino. Aqui a gente é mais ou menos aquilo que eu havia falado para vocês, pessoal, que a nossa sociedade, de fato, vive uma democracia. Verdade, vive. Mas é uma democracia que foi adaptada, tá certo? Nossa democracia é adaptada. A democracia real, verdadeira, vamos dizer assim, é essa democracia excludente aí, de Atenas. Professor, tem razão. Por exemplo, você nos disse que tem como a nossa democracia de hoje em dia tem como base a democracia, tem como base, aliás, a democracia grega. Mas alguns aspectos foram deixados de lado, como por exemplo, deixou claro que na Grécia as mulheres não tinham direitos e eram tratadas como inferiores ou nada. Hoje em dia a mulher já tem um grande papel político. Ela tem um papel político. Eu não diria grande papel, né? Já que ela ainda sofre ainda muito preconceito. Mesmo ainda um grande papel na saúde também. Eu não vou negar que estamos avançando para uma sociedade mais justa, né? Igual para todo mundo. Estamos avançando. Isso é verdade. Que não deixa de ser uma coisa boa, né? A situação da mulher na sociedade era de total dependência e controle dos homens. Desde a sua infância, ela era preparada para o casamento, que acontecia por escolha de seus pais, o que caracterizava um verdadeiro negócio. Após se casar, teria de cuidar das tarefas domésticas, além de servir ao marido. Toda a educação das mulheres era voltada para esse objetivo. O papel da mulher na Grécia. Para compreender o papel da mulher na sociedade grega antiga, é preciso, primeiramente, analisar a própria cidade antiga. As cidades são resultado do processo de sedentarização, derivado da Revolução Neolítica. Inicialmente, não havia uma separação clara entre os espaços públicos e privados. É nas polis que veremos um sinal claro dessa distinção, como consequência da origem das cidades-estado no período arcaico. A polis, o espaço público, era o espaço dos cidadãos, homens livres, e com iguais condições de participar das decisões da cidade. O gineceu, área da casa, ou oíkia grega, era o lugar das mulheres, parte do poder do pater familias. O casamento era, assim, um evento importante. Se a mulher tivesse irmãos, ao casar, ela se tornaria filha de seu marido, tornando-se, aliás, parte do poder dele. Se não tivesse irmãos, o marido se tornaria filho do pai da mulher. Dessa forma, a mulher era uma maneira de assegurar a troca de riquezas entre os homens. Essa relação, estranha para os dias de hoje, tinha um papel fundamental na religião, aliás, doméstica grega. Essa era a resposta para a pergunta: para onde vamos após a morte? A crença antiga era de que o espírito permanecia ao lado dos vivos e a memória o mantinha presente. Só aqui na lateral direita, o pater familias era a figura do pai, aquele que exercia autoridade absoluta sobre a esposa, filhos e escravos. Os rituais, como o sepultamento ou a comemoração de alguma data, eram chefiados pelos homens.
Assim, que também tinham a obrigação de passar os costumes para a próxima geração. As mulheres cabiam um papel secundário e, ainda assim, quando permitido, aliás, pelos maridos ou pais, nesses rituais, ponto. Quando era permitido, né, que elas participassem, já que esse papel era dos homens. Para quem perguntou, a gente está na página 178, tá bem? Em alguns templos, por outro lado, as mulheres tinham um papel de destaques. As pitonisas, mulheres adivinhas, do oráculo de Delfos, eram o elo entre os sacerdotes e o deus Apolo. Os limites da Oíquia também eram os do mundo feminino, na maioria dos casos. A educação, chamada pelos gregos de paideia, era destinada à formação dos cidadãos. A paideia feminina era doméstica, em um ciclo de transmissão de conhecimentos práticos, que unia uma geração à outra. Havia uma separação entre o universo feminino e o masculino. Assuntos como gestação eram considerados um tabu entre os homens, por exemplo. Para uma minoria, contudo, essa separação não existia. 3 minutinhos dá para encerrar isso aqui. Nascida na ilha de Lesbos, a poetisa Safo exercia uma grande influência social e política. Após um longo exílio na Sicília, ilha localizada na atual Itália, Safo voltou à sua terra e fundou a escola voltada para as mulheres. As hetarai, amigas ou companheiras em grego, estudavam dança, poesia, filosofia e participavam de atividades físicas e debates nos banquetes. Nascida em Mileto, passou a ser... Pulei uma linha, né? E banquetes. 200 anos separam Safo de sua hetaira, no caso, mais famosa, Aspásia. Nascida em Mileto, passou grande parte de sua vida em Atenas, onde conviveu com filósofos como Sócrates e políticos como Péricles, tal como Safo, teve grande influência política. Aqui a gente nota vários detalhes, tá, pessoal? Muita coisa aqui. Alguém quer falar? Eu só ia perguntar quem era Sócrates, quer dizer, de qual cidade estava governando, mas não precisa. Quem era Safo? Safo era só uma poetisa, uma mulher que fazia poesias, por sinal, era do gênero lírico, tá certo? Talvez seja a primeira escritora do século... Sócrates. Quem era Sócrates? Quer dizer, em qual povo ele governava? Eu não me recordo no momento. Qual é esse rei? Não lembro quem foi Sócrates? Sócrates foi um filósofo ateniense da Grécia Antiga, né? Ele é um dos fundadores da filosofia ocidental. Esse era o Sócrates, apenas. Super importante. Ok. Ele nasceu em 469 a.C., se não me engano, e faleceu em 399 a.C. Mais alguma pergunta para a gente encerrar? Não. Já tá bom. Quer dizer, eu não tenho mais nenhuma. Mais alguma pergunta de alguém? Então, vou ficando por aqui. Amanhã a gente se vê. E amanhã a gente tem atividades, tanto numa quanto em outra disciplina, tá bem? Ok, professor. Bom, pessoal, um abraço. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê amanhã. Com Deus. Amanhã. Deixe seu like. Do nada também. Deixa o like. Não, é porque tá indo pro YouTube. Tem que ter finalização. Oi. Sim, é.